Citações de livros 1. Sapiens, de Harari. A Árvore do Conhecimento. Entre 70 e 30 mil anos atrás, o Homo sapiens começou a fazer coisas especiais. Ele testemunhou a invenção de barcos, lâmpadas a óleo, arcos, flechas e agulhas. Primeiros objetos que podem se chamar de arte e também joalheria, até mesmo indícios de religião, comércio e estratificação social. Antigos hieróglifos combinavam elementos logográficos, silábicos e alfabéticos, com um total de cerca de 1000 caracteres distintos. Acredita-se que tiveram origem por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Outra grande revolução científica aconteceu às 5h29 da manhã, no dia 16 de junho de 1945. Cientistas norte-americanos detonaram a bomba atômica em Álamo Gordo. Daquele dia em diante, o investimento em pesquisa científica prosperou, pois o mundo inteiro duvidava do poder da ciência de descobrir novas capacidades médicas, militares e econômicas. Logo, investimentos que eram dados a padres, poetas, etc., para manter a ordem social mudaram de trajeto. Investiram em novas descobertas concretas de remédios, etc. O físico nuclear Robert, ao ver a explosão, citou: "Agora eu me torno a morte, a destruidora de mundos." O sistema de escrita dos sumérios era um combinado de 2 tipos de símbolos gravados em tábuas de argila. Esses símbolos eram números e desenhos que representavam pessoas, animais, objetos, territórios, etc. O sistema de base 6 é um legado para nós, pois nele há a divisão do dia em 24 horas e do círculo de 360 graus. Mas se você acredita que irá ler textos filosóficos, se engana. Para eles, os textos eram fontes de administração. Logo, você veria um texto econômico de um contador, provavelmente um dos mais importantes cargos da época. Na figura acima, um texto administrativo da cidade de Uruk, 3.400 a 3.000 AC. Registra um total de 29.086 medidas de cevada recebido por Cuxim em 37 meses. Esse nome talvez seja o primeiro indivíduo e nome na história que conhecemos, e ele pode ser um contador. As espécies de outros animais buscam o alimento por conta própria em poucas semanas de vida. Já os humanos são indefesos e dependem dos mais velhos para o sustento. Demoram mais tempo para adquirirem independência e buscar seu próprio sustento. Um grande número de estranhos pode cooperar de maneira eficaz e acreditar nos mesmos mitos. A dificuldade não está em contar história, mas em convencer todos os demais a acreditarem nela. Quando isso funciona, possibilita que milhões de estranhos cooperem para objetivos em comum, seja lá ficções, construtos sociais ou realidades imaginadas. Um dos mais poderosos mitos que sustentaram impérios inteiros foi o Código de Hammurabi, de aproximadamente 1776 AC. Serviu de manual de cooperação de centenas de milhares de babilônios na antiguidade, assim como a Declaração de Independência dos Estados Unidos, de 1776, que ainda é um manual de cooperação. Código de Hammurabi inicia afirmando que os deuses Anu, Enlil e Marduk nomearam Hammurabi para fazer justiça na terra, abominar o que é mau e perverso, impedir que os fortes oprimam os fracos. A lista tem aproximadamente 300 julgamentos. Se tal coisa acontece, haja de tal forma.
Abaixo alguns exemplos. Era uma realidade imaginada para os indivíduos que obedeciam. 196. Se um homem superior arrancar o olho do outro homem superior, deverá ter seu olho arrancado. 197. Se ele quebrar o osso de outro homem superior, deverá ter seu osso arrancado. 198. Se ele arrancar o olho de um homem comum ou quebrar o osso de um homem comum, deverá pagar 60 ciclos de prata. 199. Se ele arrancar o olho do escravo de um homem superior ou quebrar o osso do escravo de um homem superior, deve pagar metade do valor do escravo em prata. 209. Se um homem superior bater em uma mulher superior e a fizer abortar, deverá pagar 10 ciclos de prata pelo feto. 210. Se a mulher morrer, a filha dele deverá ser morta. 211. Se ele bater em uma mulher comum e a fizer abortar, deverá pagar 5 ciclos de prata. 212. Se a mulher morrer, ele deverá pagar 30 ciclos de prata. 213. Se ele bater em uma escrava e a fizer abortar, deverá pagar 2 ciclos de prata. 214. Se a escrava morrer, ele deverá pagar 20 ciclos de prata. Essas são as justas leis que Hammurabi, o rei sábio, estabelece. Por meio delas, conduziu a terra no caminho da verdade e da retidão. Hammurabi, rei nobre, não exime da minha responsabilidade para com a humanidade. Entregue a meus cuidados pelo rei Elil, e de cuja condução Deus Marduk me encarregou. Quando derrubamos o muro da nossa prisão e corremos para a liberdade, estamos, na verdade, correndo para o pátio mais espaçoso de uma prisão maior. O Homo sapiens, ou seja, o homem sábio. O peso do cérebro equivale a 2 a 3% do peso corporal. Consome 25% da energia do corpo quando está em repouso. O Homo primata, o cérebro gastava cerca de apenas 8% da energia em repouso. Em 1964, uma ditadura militar foi instalada no Brasil. Governou o país até 1985. Durante esses 20 anos, várias centenas de brasileiros foram assassinados pelo regime. Outros milhares foram presos e torturados. Primatas. Quanto mais eficiência com as mãos, mais sucesso tinha os indivíduos. Homo sapiens. Quanto mais eficiência com o cérebro, mais sucesso terá os indivíduos. Durante 4 bilhões de anos, nenhum organismo jamais conseguiu sair da atmosfera terrestre, mesmo com toda a sua evolução. Mas em 20 de julho de 1969, o Apollo 11, voo espacial com os astronautas Neil e Aldrin. O módulo lunar chegou à Lua e ali deixaram suas pegadas como marca histórica da primeira vez que o humano, que antes confinado à vida terrestre, dá um grande salto ultrapassando montanhas, torres e céus. E a ciência cada vez mais poderosa, nos libertando cada vez mais da ignorância. Até onde chegaremos? Um desastre ecológico maior que na Austrália foi quando a única espécie humana chega ao continente do hemisfério ocidental. Entre 16 a 14 mil AC, os primeiros americanos, onde o mar era baixo a ponto de ter uma ponte que se conectasse o nordeste da Sibéria com o noroeste do Alasca. O humano inundou a América aproximadamente
12.000 a 9.000 AC, estimativas que num curto prazo animais que viviam lá há mais de 30 milhões de anos, tais como triguidentes de sabre, desapareceram, assim como as preguiças gigantes e os mamutes. Na América do Norte, de 47 gêneros de mamíferos grandes, 37 desapareceram. Na América do Sul, de 60 a 50 se perderam. Esses, como muitos outros pesquisadores, encontram ossos e etc. O que queremos nos tornar? O que queremos querer? Essa charge nazista de 1933 representa Hitler sendo um escultor criando o super-homem, e um intelectual liberal de óculos fica chocado em observar a violência necessária para a criação do tal homem, onde há a glorificação do corpo humano, pois Hitler e o nazismo defendiam a ideia de que havia raças superiores de grande potencial da espécie humana, que a seleção natural eliminasse os indivíduos inaptos e deixasse apenas os mais aptos a sobreviver e reproduzir, pois os menos aptos tomariam a humanidade cada vez mais fraca, o que poderia levar à extinção, com a ideia que Hitler cavou não só o próprio túmulo, como fez imperar o racismo. E com a distinção semeada por ele durante a guerra de nós e eles, após anos depois de sua morte, ressuscitou a mesma ideia na supremacia branca, no qual hoje pessoas lutam para mudar essa ideia impregnada. Porém, hoje projetos de aprimorar o humano com métodos biológicos estão em voga novamente, mas não se fala mais de raças ou pessoas inferiores, mas sim de futuros super-humanos.